Bom, pessoal, esse vídeo agora mostra um pouquinho para vocês sobre alguns fenômenos que são importantes na interação luz e matéria, né? Um deles é o efeito fotoelétrico, é o mais importante para a gente, é o que eu mais destaco aqui. Depois fala um pouquinho de raio-x, efeito Compton, tá? Para a gente finalmente dar uma introdução à natureza, né, ou à dualidade partícula-onda, né, do elétron. Tá? Então, falando um pouquinho do efeito fotoelétrico, esse slide já inicial, ele demonstra bem o que é isso, né? Porque eu tenho representado aí por essa ondinha em azul, uma radiação qualquer, né? A luz qualquer que está sendo incidida sobre uma placa metálica, né? Qualquer metal aí, alumínio, sódio, o que for, né? E essa radiação está indo com energia suficiente para arrancar o elétron da superfície desse metal. Tá? Então, basicamente, isso é o efeito fotoelétrico. Né? Essa radiação vem de uma fonte externa, arranca esse elétron do metal, que passa a ser chamado, então, de fotoelétron. Ok? Bom, então vamos avançar, ou relembrar alguns detalhes que a gente comentou na aula anterior, né? No vídeo anterior, né? James Clerk Maxwell foi importante aí em estabelecer relações entre o campo elétrico e o campo magnético, né? Os campos elétrico e magnético que se propagavam à velocidade da luz, né? Então nasce aí o conceito de ondas eletromagnéticas, né? E depois vem a unificação do eletromagnetismo com a óptica. Então isso é importante no desenvolvimento de toda essa física, né? Em 1887, o Heinrich Hertz, ele foi extremamente fundamental no nascimento de uma nova era tecnológica da época, né? Então eu estou ali no finalzinho do século XIX, para o início do século XX, e você vê o Hertz com uma nova proposta, e que obviamente vinha baseado nos seus experimentos e vários outros da época, que é o da transmissão de informação através de ondas eletromagnéticas, né? Essa transmissão de informação foi fundamental, né, para o desenvolvimento do rádio e do telégrafo sem fio, né? E isso foi importante, né, para as navegações, né? Foi importante para a comunicação de uma maneira geral, né? E a partir daí, inclusive, dessa época, começa a existir uma organização nas frequências, né? Então, alguns órgãos, né, governamentais em vários países começam a organizar o que são essas frequências de ondas eletromagnéticas. Tá? Porque se você ligasse o rádio, você pegava em qualquer frequência, qualquer rádio, né? Não tinha um canal específico. Hoje não, você liga no dial ali do seu rádio, uma frequência específica, ela está correlacionada com aquela rádio específica, ok? Então você sabe, né, em que frequência você escuta lá, cento e tantos megahertz. O que é isso? Né? Megahertz é unidade de frequência, tá? Da onda eletromagnética. Da onda eletromagnética, o quê? Emitida por aquela estação de rádio, né, que está emitindo a sua programação. Então, por isso que hoje, em algumas frequências, a gente tem determinadas rádios, né? Depois você vai para outras frequências, você tem onda de televisão, né? Então, você consegue organizar isso, né, de uma forma bem distinta, né? Então, isso foi muito importante com o Heinrich Hertz, lá no finalzinho do século XIX. Tá? Então, no seu artigo, né, intitulado Sobre o efeito da luz ultravioleta na descarga elétrica, ele estava tentando ainda, ou estava falando, né, sobre algo novo que ainda não tinha uma explicação, né? Então, observe que ele fala, efeito da luz ultravioleta na descarga elétrica, né? Que é basicamente o fundamento do fenômeno do efeito fotoelétrico. Tá? Em 1889, o William Horrocks
descobriu que partículas de carga negativa eram ejetadas da superfície de metais, como zinco, sódio e potássio, quando iluminadas com radiação ultravioleta. Então, basicamente, foi ele que descobriu o efeito fotoelétrico e eles começaram a analisar o efeito fotoelétrico do ponto de vista da física clássica, né? Em 1902, o Philipp von Leonard, que era colega de Hertz, mediu a relação carga-massa, né, dessas partículas, confirmou que o aumento do centelhamento observado por Hertz era resultado da emissão de elétrons, né? E a partir daí, esses elétrons passaram a ser chamados de fotoelétrons, né? Então, como que essa radiação interage com a matéria, né? Tem a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido à incidência da luz sobre a mesma. Em 1905, Albert Einstein, de maneira semelhante à proposta por Max Planck, considerou que era necessário quantizar também a radiação. Então, Planck já entendia, né, eu já tinha colocado isso à disposição da comunidade científica, né, a sua constante, o seu modo de entender que a quantização de energia era fundamental. E Einstein usa esse princípio da quantização de energia para entender ou para interpretar melhor o efeito fotoelétrico, né? O Millikan, tempos depois, né, reconheceu aí, né, ele foi conhecido pelo experimento que determinou a carga elementar do elétron, e ele reconheceu: eu trabalhei 10 anos da minha vida testando a equação de Einstein de 1905. E, contrário a todas as minhas expectativas, eu fui compelido em 1915 a assegurar sua verificação experimental, a despeito de sua não razoabilidade, desde que ela parece violar tudo que eu sabia acerca da interferência da luz. Então, é difícil para esses cientistas romperem com todo o entendimento que eles conheciam anterior, né? Eles estavam descobrindo algo novo, né, rompendo com uma física clássica, né, na qual eles tinham sido formados, né? Então, é preciso a gente entender um pouquinho a cabeça desses caras e que era muito difícil, né, para eles esse rompimento com a física clássica, né? Em 1921, o Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, né, pelas contribuições aí à física teórica, em particular pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, né? Não só pelo efeito fotoelétrico, lógico que ele tinha também a teoria da relatividade, mas em particular pelo trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Bom, essa figura mostra um pouquinho de como o efeito fotoelétrico acontece, né, ou o que interfere também sobre esse fenômeno, né? Você vê que tem um circuito aí elétrico montado sobre duas placas, né, positivo e negativo, né? A luz está incidida, né, sendo incidida sobre a placa positiva, né, a superfície metálica, e está provocando a emissão de elétrons, né, dessa placa a diferentes velocidades e direções. O elétron está saindo em tudo que é direção aí. Então, se a placa negativa, né, ela está sob um potencial, né, negativo, o campo elétrico na região entre as placas ela vai ser tal que o elétron vai ser desacelerado. Porque imagina, né, o elétron está sendo emitido da placa positiva, tá? Ele está saindo da placa positiva. Está indo em direção, né, no sentido à placa negativa. Então, é elétron, né, negativo indo no sentido de uma placa negativa, né? Então, é óbvio que, chegando perto, ele já começa a se desacelerar, porque ele está sofrendo uma repulsão de uma placa que está carregada, né, com a sua mesma carga, né? Cargas iguais se repelem, não é isso? Então, ele vai perdendo energia cinética ao longo do percurso entre as placas. Se algum desses elétrons atingir a placa negativa, então, obviamente, eu tenho corrente nesse circuito, que é registrado aí pelo galvanômetro, né, pelo voltímetro, tá? E aí eu tenho, logicamente, a medida da diferença de potencial entre as duas placas, ok? Então,
chamando de ômega a energia que mantém o elétron ligado ao metal, a energia absorvida por esse elétron deverá ser maior do que ômega para que ocorra a fotoemissão, né? Então eu chamo de ômega a função trabalho, né? E ela é dependente do metal em questão, ok? Então arrancar elétron do sódio é uma coisa, arrancar elétron do potássio é outra, arrancar elétron do alumínio é outra, tá? Então dependendo do metal eu tenho uma função trabalho diferente, tá? Quanto mais alta a energia absorvida, maior será a energia cinética de emissão do elétron, claro, né? Ele sai mais rápido, né? A gente já viu que os elétrons estão viajando a velocidades e direções diferentes, né? E, portanto, eu estou correlacionando, né, a minha diferença de potencial e carga com a velocidade do elétron, ok? Que é, energia cinética, é meio de mv2, né? Então, os elétrons mais rápidos são aqueles que superam a força do campo elétrico que está freando esses elétrons, né? O campo elétrico gerado entre as duas placas, tá? E aí, se existe, né, um poder de frenagem desses elétrons, eu vou chamar esse potencial, né, de V0, né? Ele vai depender da frequência, mas não vai depender da intensidade da luz incidente, né? Porque a luz incidente, ela incidiu sobre a placa onde os elétrons foram emitidos, né? Ela não tem nada a ver com o poder de frenagem que o campo elétrico está exercendo sobre aqueles elétrons que estão chegando na placa negativa, ok? Então eu tenho aqui um gráfico que mostra exatamente as correntes IA e IB, né, intensidade alta e intensidade baixa, que são diretamente proporcionais ao potencial limite, né? Elas medem o número de elétrons que atingem a placa negativa. Ou seja, para um potencial muito grande, a corrente atinge um valor limite, né, um valor de saturação, onde todos os fotoelétrons emitidos são coletados no cátodo. E isso a gente pode ver também nesse gráfico, né? Então eu tenho aqui o meu Uni0, aí, o meu V0, tá? Que é chamado de potencial limite ou potencial de corte, tá? Que é onde exatamente essa reta corta o meu eixo de frequências, ok? Então esse gráfico está mostrando potencial por frequência, né? O K máximo aí nessa equação representa a energia cinética do fotoelétron mais rápido, né, emitido, e isso é igual a E vezes V0, ou seja, a carga do elétron vezes o seu potencial de corte. Como eu disse, isso é dependente do metal, então a gente pode ver nesse outro gráfico que para cada metal eu tenho um potencial diferente, né? Então, tem dois aspectos fundamentais no estudo do efeito fotoelétrico, né, que não podem ser explicados em termos da teoria ondulatória clássica da luz. E aí são mais dois pontos, portanto, onde a teoria, a física clássica falha. A gente já tinha visto no vídeo anterior, falando sobre o fenômeno da catástrofe do ultravioleta, né, que não consegue explicar o comportamento do comprimento de onda em função da temperatura, especialmente para comprimentos de onda grandes, né, na região do ultravioleta. Aqui eu estou mostrando outros dois pontos onde a física clássica vai falhar, tá? São eles, né? O ponto 1. A teoria clássica, ela requer que a amplitude do campo elétrico cresça se a intensidade da luz for aumentada. Ou seja, os elétrons oscilariam aí de acordo com o campo, né, e eram desprendidos da superfície metálica com energia cinética que dependia da intensidade desse campo, tá? Experimentalmente isso não é verificado, né? A energia cinética é independente da intensidade da radiação incidente, tá? Então, já era um ponto onde a física clássica estava falhando. O outro ponto, o número 2 aí, fala que o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência com intensidades suficientemente altas. E, experimentalmente, isso também falhou, né? Foi verificado que existia uma frequência limite, né? Uma frequência característica do metal, na qual, abaixo dela, nenhum elétron é ejetado, né, daquela superfície do metal. Ou seja, é independente da intensidade da radiação,
né, e na qual acima dela a energia cinética dos elétrons ejetados varia linearmente com a frequência. Então eram dois pontos fundamentais que tinham que ser explicados. Tá? Então Einstein usa a hipótese de Planck, né, sobre quantização de energia, adicionada à parte de radiação, né, para mostrar que deveriam existir pequenos pacotes de energia, chamados de quanta. Né? Esses pacotes de energia passaram, então, nessa época, a ser conhecidos também como fótons, né? E eram representados, né? A energia era representada por Hν. Okay? Então, Planck já tinha falado disso, né? E o Einstein usa essa hipótese. Então, a minha energia cinética, meu KE aqui nessa fórmula, era meio de mv2, né? E isso, por sua vez, era Hν menos φ. O que é Hν menos φ? Era, né, a contribuição, né, a energia cinética de um elétron ejetado seria igual à energia do fóton incidente, né, o Hν, menos a energia requerida para remover o elétron da superfície metálica, o φ. Né? Ou seja, meu potencial lá, a minha função trabalho, né, que eu chamei antes de ômega, eu estou chamando agora de φ, okay? Para arrancar o elétron da superfície metálica. Isso tem sentido, né, gente? Então eu tenho a radiação incidente representada por um fóton, representado matematicamente por Hν, menos o poder, né, a energia que prende o elétron à superfície metálica, representado aqui por φ. Tá? Então, obviamente, Hν tinha que ser maior ou igual a φ, né, para que ocorresse a ejeção do elétron da superfície metálica, ou dizer que Hν0 era igual a φ. O que era N0? Meu N0 é o meu potencial de corte, né? Então era o meu limite, né? E isso tinha que ser igual a φ. Então eu estou dizendo que Hν0 igual a φ é o meu potencial, o meu limite da energia que tinha que ser necessária para arrancar o elétron, né, da superfície metálica. Então, dessa forma, a constante, ou melhor, o meu K aí, a minha energia cinética, né, tinha que ser igual a Hν menos Hν0, ok? Obviamente, Ni tinha que ser maior do que N0. Então, a minha função trabalho φ, ela é dada em elétron-volts, né, já que eu estou falando de elétron. A melhor forma de você medir energia de elétron é na unidade elétron-volt. Tá? Elétron-volt é Coulomb vezes volt, né? Ou seja, 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Einstein, então, obteve um valor muito próximo do valor de Planck, para a própria constante de Planck, né? E isso era interessante porque correlacionava, né, numa mesma constante, o efeito da radiação, por exemplo, do corpo negro, que foi verificado por Planck, e o efeito do fenômeno, né, o efeito fotoelétrico verificado por Einstein. Então, a constante de Planck aparecia aí nos dois fenômenos. Né? Então, esse slide mostra um resumo aí de tudo isso que eu acabei de falar, né? É igual a Hν, a radiação, essa radiação incidida era uma radiação especialmente da região do ultravioleta visível, né? E ela me mostrava a dependência, né, com o metal, né? Dependendo de que metal eu tinha, você tinha uma frequência de emissão diferente, ok? Bom, isso foi importante, né, na nossa historinha aí também sobre o Prêmio Nobel. Essa equação E igual a Hν tem a sua importância, né? Em 1918, o próprio Max Planck ganha o Prêmio Nobel pela descoberta do quanta, né, de energia, ou seja, pela descoberta da sua constante de Planck. Em 1921, Albert Einstein, pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico, né? E em 1923, Robert Millikan, com a determinação carga do elétron, e também o Millikan teve participação no efeito fotoelétrico. Ele determinou, por exemplo, a frequência de corte do metal sódio, né, de 4,39 vezes 10 a 14, segunda menos 1.
Tá? Então, são nomes que estavam sempre interligados aí na descoberta desses fenômenos. Tá? Bom, tem esses exercícios aqui para vocês trabalharem um pouquinho. Eu acho que é interessante para a gente verificar. Nesse primeiro exercício sobre a função do trabalho do metal sódio, qual a frequência de corte? A frequência de corte eu acabei de dizer exatamente no slide anterior, né? Então, é interessante vocês fazerem o exercício e compararem com o valor experimental. E no segundo exercício fala com outro metal, né? No primeiro é sobre o sódio, no segundo é sobre o lítio, comparando aí energias em determinados comprimentos de onda. Então eu quero que na letra A vocês calculem a constante de Planck, vocês já sabem qual é a constante, então vai ter que provar esse valor. No B, calcular a frequência de corte, semelhante ao exercício 1. E no C, calcular a função trabalho do lítio. Esse segundo exercício é mais trabalhoso, tá? Mas eu acho que é importante para vocês fazerem. Tentem fazer e depois a gente vai discutir isso na plataforma. Tá? Bom, sobre os raios-x, né? Só um comentário rápido. O raio-x veio descoberto em 1895, enquanto o Röntgen estava estudando os raios catódicos, né? Ele observou que um sal de bário, que tinha sido usado em outro experimento, estava lá no balão, no canto dele, no laboratório, né? Emitia uma fluorescência. Então era interessante porque esse balão estava lá com um sal de bário, um sal branco, né? E estava emitindo fluorescência. Né? Então tinha alguma coisa errada. Ele sabia que o problema não era do sal de bário, mas de alguma coisa do efeito dos raios catódicos sobre aquele sal. Né? E aí ele começou a investigar isso mais de perto, e enquanto ele observava, investigava essa capacidade de vários materiais de reterem os raios, o Röntgen usou uma peça de chumbo durante uma descarga e viu então a primeira imagem radiográfica. Né? Essa primeira imagem, que a gente pode observar no próximo slide, na verdade é de uma mão, né? Não é a mão dele, mas é a mão da esposa dele. Ok? E essa figura mostra bem como é que é o efeito do raio-x, tá? Da mesma forma como o efeito Compton que a gente vai mostrar daqui a alguns slides. Então eu tenho a energia cinética de uma partícula, né, de um elétron sendo emitido a V1, tá? Ela é desviada em algum momento, perde energia cinética, vai para V2, e nesse desvio, né, ocorre a emissão de uma radiação, né, um quanta de energia, um fóton, representado aí nesse gráfico por Hν. Tá? Então, de acordo com a mecânica quântica, quando os elétrons eram desacelerados, né, eles se apresentavam como fótons, né, o balanço de energia aí era que a energia cinética de 1 era igual à energia cinética 2 mais Hν. Tá? Vamos guardar isso um pouquinho na cabeça e observar agora um pouco sobre o efeito Compton. Tá? Então, em 1923, o Arthur Compton, né, já estudava também a dispersão de ondas eletromagnéticas, comprovou a validade da teoria quântica, né, nessa dispersão, considerou a hipótese de Einstein do efeito fotoelétrico. Né? Então, o Compton está levando isso tudo em consideração, né? E chega a essa expressão. Olha, o que quer dizer esse lambda D e esse lambda I que aparece aí na história? Basicamente, eles são o comprimento de onda desviado e o comprimento de onda incidido. Tá? Porque no efeito Compton, o fóton era incidido sobre um elétron em repouso. Esse elétron, então, ganhava energia cinética, né? Ganhava velocidade, e ele era dispersado. Né? O fóton passava a ser dispersado, então ele tem um comprimento de onda D agora. E o elétron também era desviado para uma outra direção. Tá? Então eu tenho aqui o momento antes da colisão e depois da colisão do fóton com o elétron em repouso. Então a gente pode observar que o Compton chegou a esse comprimento de onda, que eu estou chamando aí comprimento de onda Compton, né, do elétron, e
teve um efeito interessante. O mais interessante, na verdade, é a gente entender de onde vêm as coisas, mas comparar esses fenômenos, né? Então, eu mostro aqui essa tabela, onde tem exatamente a comparação do efeito Compton com o efeito fotoelétrico, tá? Então, no efeito fotoelétrico, a gente estava estudando o quê? O elétron ligado. O que eu quero dizer com o elétron ligado? O elétron estava na superfície metálica, tá? Ele estava preso ao seu metal, ao seu átomo, ok? No efeito Compton, não. O elétron está livre, ele está em repouso, mas era considerado como livre, né? No efeito fotoelétrico, você tinha um fóton absorvido sobre a superfície metálica. No efeito Compton, não. Ele está espalhado, né? O fóton bate sobre o elétron, né? Ele é incidido no elétron e é espalhado no espaço, tá? O efeito fotoelétrico considera, né, que essa radiação absorvida é de uma radiação de baixa energia, na região do ultravioleta visível. Enquanto que o efeito Compton, a radiação era de alta energia, era a região de raio-x, tá? Por isso também que eu falei um pouquinho antes do raio-x, né? Então, essa é uma comparação básica entre os dois efeitos, é bom a gente ter isso em mente, né? E o Compton ganha, né, o Prêmio Nobel em 1927 pela descoberta desse efeito aí, né, desse comportamento, desse espalhamento da luz. Observe que é interessante falar sobre o espalhamento aí da luz, porque isso vai ser fundamental quando a gente falar de espectroscopia Raman, tá? Lá no final do curso, ok? Quando eu falo de espectroscopia vibracional, né, eu estou falando de infravermelho e Raman. No infravermelho, né, a onda está sendo incidida, né, sobre a minha matéria. No outro caso, no Raman, ela está sendo espalhada, né, ao ser também incidida sobre a matéria. Então, esse efeito, a interpretação da onda espalhada, ela vem exatamente aqui, do efeito Compton, ok? E ela foi fundamental no desenvolvimento de uma técnica que é o próprio raio-x, né? Que é a difração de raio-x, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Bom, isso tudo é muito importante, mas eu vou comentar com vocês rapidamente sobre a dualidade partícula-onda, para a gente entender de onde que vem, né, essa dualidade, para a gente começar a pensar um pouco sobre esse fenômeno, tá? E avançar no nosso modelo atômico. Depois a gente vai ter alguns vídeos sobre o modelo atômico, onde a gente vai estudar de novo Thomson, Rutherford, até o modelo de Bohr, né, e a introdução de de Broglie, né, de partícula-onda considerada por Bohr, então, no modelo atômico. Então, eu vou falar um pouquinho de partícula-onda agora, mas vou avançar nisso um pouco depois, quando eu falar realmente do modelo de Bohr, ok? E do entendimento disso para o átomo de hidrogênio. Bom, então a dualidade partícula-onda, ela vem de toda essa explicação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, né, sobre a luz, a interação com a matéria, né? A gente sabe que a luz interage com a matéria como se ela fosse constituída por partículas. Então, eu tenho que imaginar isso, né? Ora, numa mesa de bilhar, você tem o choque de uma bola com a outra, né? Então, matéria com a outra matéria, partícula com partícula, vamos colocar dessa forma, tá? Aqui, no efeito fotoelétrico, eu tinha interação de uma onda eletromagnética que está arrancando uma partícula, um elétron da superfície metálica. Olha, como é que é isso? Então, eu estou dizendo que a luz interage com a matéria, né? Isso é importante, ok? Bom, ao dizer que a luz está interagindo com a matéria, eu estou considerando que essa luz tem alguma coisa de partícula, né, na sua constituição, tá? Intrinsecamente, eu estou dizendo que a luz está se comportando como uma partícula e arrancando outra partícula do metal, tá? Na verdade, a história não é isso, né? Eu estou dizendo que a luz está se comportando. Ela é uma onda, né? Ela está sendo representada por uma onda eletromagnética
e essa onda está se comportando como partícula. Tá? Pensar somente dessa forma não adianta, ok? Então eu tenho um problema aí, né? Então eu estou estudando a natureza corpuscular da radiação, ou seja, a partícula, a radiação se comportando como partícula, tá? E isso está nos levando a um outro problema, né? Que é a natureza ondulatória da matéria. Eu quero entender como é que a matéria se comporta, tá? Então, eu posso pensar, já que a onda está se comportando como partícula, será que eu posso pensar que a matéria vai se comportar como onda? Tá? Isso é complicado pra caramba, mas a gente vai analisar isso do ponto de vista de de Broglie. Tá? Então, as ondas de de Broglie são basicamente ondas estacionárias. Essa onda ela está sendo propagada num círculo, ok? E tem algumas características aí. Então, por exemplo, essa onda A que a gente está vendo nesse slide, ela corresponde a um número inteiro, né? Ela se completa perfeitamente após uma volta. Tá? A onda B é uma onda que não se completa após uma volta inteira. Então, observa que ela está sendo defasada. Né? A C, né, mostra já que existem mais do que duas voltas. E a D, essa onda, né, a soma das suas amplitudes está sendo mostrada aí. E essa onda já está diminuindo, né, na amplitude e a onda vai desaparecer progressivamente. Ok? Então, são basicamente comportamentos da onda de de Broglie. O que é importante nessa história para entender a onda de de Broglie? É se propagando no círculo. Né? É entender, isso vem um pouquinho da parte de relatividade, né, da luz, né, que eu tenho um momento associado à propagação da luz. Que momento é esse? Momento linear. Né? Então, se alguma coisa está se propagando num círculo, né, eu tenho aqui o raio, né, dessa onda e tenho num vetor o momento linear. O momento linear da propagação dessa onda é o quê? É a minha tangente, ok? Da onda. Então, esse momento linear vai estar correlacionado com a energia, né, com o hν. Então, se eu estou pensando em partícula, em luz, né, eu estou pensando em E igual a mc2. A gente conhece, né, essa equação lá de Einstein, né, da parte de relatividade. Então, vamos pegar isso. Né? Então, eu vou dizer que eu sei que E é igual a mc2, da parte de relatividade, e sei que E é igual a hν de toda a parte estudada por Einstein e Planck, né? Interação da radiação com a matéria. Então, vamos unir os dois. Então, mc2 é igual a hν. Né? Então, o meu momento linear é hν sobre c, que por sua vez é h sobre lambda. Vamos guardar isso é importante para a gente. Tá? Em 1923, né, vem os fenômenos associados aí de onda, né, associada à partícula, né, que é exatamente essa parte estudada por Louis de Broglie. Ele mostra que não existem diferenças entre fótons e outras partículas, que essas relações acima podem, portanto, ser aplicadas às partículas, né? Não eram relações apenas da parte de ondas, e as oscilações da partícula e da onda que acompanham estão sempre em fase. Então, isso nos leva a outras equações. Observa aí que eu coloco que 2πr, da onde que vem esse 2πr, gente? Vem do círculo, ok? Da circunferência. Né? Meu raio da circunferência, 2π a volta nessa circunferência. Né? Então, 2πr é igual a n lambda, ok? Quando eu coloco n, eu estou dizendo que tem um número inteiro associado à propagação dessa onda. Né? Então, a onda está inteira aí. Que é igual a nh sobre p. Tá? Que vem da relação que vem ali de cima, né? do início do slide. Ora, qual é a relação disso com L? Quem é esse L maiúsculo que aparece nessa equação? L é igual a RP. Quem é o L maiúsculo? É o momento angular, ok? Então, R, como eu disse, é o raio, P é o momento linear
e a multiplicação desses dois vetores me dá um outro vetor, que é o momento angular, tá? Que é igual a n que multiplica h sobre 2π. Ou eu vou aí colocar uma nova constante, né? h sobre 2π é o que eu chamo de h barra, ok? Então isso a gente tem que ter em mente, tá? A gente vai retomar essas equações mais adiante, tá? Mas eu já estou mostrando elas para vocês. Então eu tenho aí a natureza ondulatória da matéria, né? Ela está diretamente associada a toda a parte diótica, tá? E diretamente associada ao experimento de Davidson-Germer, né? O Davidson e Thomson, né? Que é o filho do J.J. Thomson lá que a gente viu, né? Do modelo atômico, tá? Eles conseguem mostrar isso, toda essa relação partícula-onda num experimento de espalhamento, né, da onda. Isso nos leva à lei de Bragg e nos leva à comprovação da relação de de Broglie, que lambda é igual a H sobre mv. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui desse experimento, mas esse experimento foi muito importante no desenvolvimento da espectroscopia de raio-x, que é hoje ainda, e vai ser provavelmente por um bom tempo, o principal experimento para você descobrir se realmente aquilo que você sintetizou na sua bancada, o seu composto, é realmente aquele que você tinha imaginado, né? Então, a espectroscopia de raio-x é muito, muito, muito utilizada na química sintética, né? Na química de bancada, né? E ela vem, né, originária de toda esse desenvolvimento, né, da natureza ondulatória, né, da matéria, tá? Então, interferência de luz sobre um determinado fenômeno, como é o caso do efeito fotoelétrico, né? Então, resumindo toda essa história, se naquele vídeo inicial eu mostrei toda a interpretação, né, a mudança da física clássica para a física moderna, com a interpretação ali da natureza do comprimento de onda, a sua função em relação à radiância, né, a radiação e a temperatura, tá? Agora, nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês toda a natureza da radiação interpretada como partícula também. Então, o efeito fotoelétrico, né, a descoberta dos raios-x, o efeito Compton, esse experimento, a dualidade partícula-onda trabalha com todos esses experimentos, né, com todas essas relações matemáticas que nascem, né, da observação desses experimentos, e ela vai acabar lá no desenvolvimento da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, tá? Então aqui eu fecho esse vídeo, mas ainda, né, mostrando para vocês que a ideia geral aí é basicamente que vocês entendam a natureza desses fenômenos, né? É lógico que essas relações matemáticas são importantes, como eu mostrei, inclusive coloquei nos exercícios para vocês, né? Mas entender todo esse avanço, né, essa mudança da física clássica para a moderna, e esse avanço dentro da física quântica, dessa física moderna, até chegarmos à equação de Schrödinger, né? E aí a gente vai entender o que é essa equação, qual que é a importância dela para a gente, ok? Então, continuem estudando. De novo, né, participem dos fóruns, tirem suas dúvidas, né, correlacionem um pouco do que tem no livro, né, ou que eu estou colocando aí no material cedido para vocês, com o que eu estou falando nesse vídeo, tá? Então, bons estudos, boa mecânica quântica para vocês. Até lá.